E atenção, Gustavo Gaia acaba de se manifestar sobre o Bolsonaro. Vamos aqui reagir ao vídeo dele que saiu agora quanto à sua prisão. Vamos lá, vamos aqui direto para a informação. Deixa like, por favor. Eu estou agora, nesse momento, a poucos metros da casa do Bolsonaro, no escritório de uma empresária amiga nossa. Estamos aqui aguardando a chegada do Flávio, do Marinho. O pessoal vai se reunir aqui para a gente poder decidir o que nós vamos fazer a partir desse momento, porque o que a gente percebeu é que o Alexandre de Moraes está tentando criar uma espécie de armadilha para prender ainda mais. Mas é curioso, vários fatos foram curiosos nessa prisão do Bolsonaro hoje. E não é só o fato de ter sido no dia 22, assim como foi dada uma multa de 22 milhões para o PL. Não é só o fato de estar acontecendo justamente no momento onde a rejeição do Lula está aumentando absurdamente depois que ele se posicionou contra a polícia e a favor do narcotráfico, inclusive na votação que nós tivemos na semana passada. Gente, é só um detalhe, tá? Foi dito, né, que o Bolsonaro ele teria violado a sua tornozeleira eletrônica à meia-noite. Só que a vigília que seria feita por ele só será feita mais tarde. Ou seja, ele vai tentar violar a sua tornozeleira praticamente um dia antes da vigília acontecer para uma suposta fuga. Não faz muito sentido, gente. Eu acho que faria mais sentido se fizesse na hora, né? Você vai alertar todo mundo que você mexeu na sua tornozeleira eletrônica? Tá muito esquisita essa história, gente. Eu não consigo entender isso. Também não é o fato do escândalo do Banco Master que envolve os ministros do STF e o ministro da Justiça. Nós temos aí também a Flop 30, que precisava ser esquecida. Alguma cortina de fumaça precisava ser criada para que o Brasil não ficasse falando do maior fiasco internacional que já aconteceu no Brasil, ou então a CPMI do INSS, que se aproxima cada vez mais do irmão do Lula, ou o fato do advogado-geral da União, que foi indicado para o STF, ter prevaricado, cometido crime para proteger o irmão do Lula enquanto ele roubava os velhinhos, ou também a CPI do crime organizado, que se aproxima cada vez mais das bases do PT e da esquerda. É curioso essa prisão estar acontecendo justamente hoje. Mas agora eu vou te falar quais foram as mentiras que foram contadas. Atenção que o Gustavo Gaia vai apontar algumas mentiras e tem a ver com a tornozeleira eletrônica. Diz aqui o Gustavo Gaia. De acordo com a imprensa, a decisão foi emitida depois de que Bolsonaro havia mexido ou interferido na sua tornozeleira eletrônica. Mentira. A decisão de prisão dele foi dada única e exclusivamente porque o Flávio Bolsonaro fez o pedido de vigília. Inclusive, ela foi emitida no dia 21. O Bolsonaro, de acordo com a imprensa, mexeu na tornozeleira dele no dia 22, à meia-noite e 8 minutos. Então temos um problema, né? Quer dizer, foi emitida a prisão dele no dia 21, ele mexeu no dia 22, então realmente foi muito antes da suposta mexida do Bolsonaro na tornozeleira eletrônica. Quer dizer, então tem muito mais a ver com a vigília do que propriamente com a tornozeleira eletrônica. Seria isso, Gustavo? Mas a decisão, ela foi emitida, a decisão de prisão dele foi emitida no dia 21. Argumentos da decisão: risco de fuga. Um homem de 70 anos que mal consegue andar, que vomita todo dia, crises de soluço que duram 23 horas, ia fugir como se tem policial dentro do próprio quintal da casa dele. O Bolsonaro não é mais aquele jovem que já foi um tempo atrás, ou adulto, e muito menos super-herói. O Bolsonaro está passando por um problema muito complicado na sua vida de saúde. Realmente eu não vejo como ele possa fugir com situações tão delicadas em relação à saúde. Se o condomínio dele está cercado por policiais, isso porque foi o que o Alexandre de Moraes determinou, justamente porque lá atrás ele considerava que havia um risco de fuga, já que a casa do Bolsonaro fica a 15 minutos da embaixada americana ou de algumas outras embaixadas. 70 anos, um cara que deveria estar no hospital sendo tratado, estava prisioneiro em sua casa, sem poder usar a rede social, sem poder dar entrevista, coisa que nenhum outro criminoso no Brasil jamais teve. Então não havia risco de fuga algum. Aí, agora, para mim é o ponto mais crucial. Alexandre de Moraes acabou de criar um precedente para criminalizar vigília religiosa.
O Flávio pediu para que os apoiadores do Bolsonaro e parlamentares viessem à frente da casa dele, não sabe nem à frente, tá? É uns 100 metros de distância, é o outro lado da rua, para a gente poder fazer uma oração para melhorar a saúde do Bolsonaro, uma oração pela saúde. E ele caracterizou isso como reunião ilícita, seguindo o modus operandi das manifestações do 8 de janeiro. É complicado, gente, mas assim, o filho também foi muito inocente, né? Porque nesse momento, aonde existe tudo contra o Bolsonaro, né? Como vocês podem bem perceber, qualquer ato feito é bom pensar 10 vezes antes de fazer, porque qualquer detalhezinho desse pode tornar um problema desse tamanho. E realmente foi muito inocência do filho, né? Claro que a oração seria muito importante para o Bolsonaro, só que dá para imaginar que poderiam pegar alguma coisa dessa historiazinha simples de uma oração e transformar em um crime terrível ou algo complicadíssimo para o Bolsonaro. Não só agora orar por alguém virou crime, como também chamar e pedir oração das pessoas pela saúde de alguém virou crime. E usou também o argumento de que outros réus fugiram. Mas espera aí, você não pode penalizar uma pessoa por atos de terceiros. Pelo menos é isso que fala a nossa Constituição. E é isso que o Alexandre de Moraes fez. É tanta aberração, é tanto absurdo nessa decisão. É uma decisão que é difícil de acreditar, até mesmo para aqueles que odeiam Bolsonaro. Até para quem torce pela prisão dele, olha para essa decisão e fala, isso aqui não faz o menor sentido. E outra coisa, qual foi exatamente o movimento que o Bolsonaro fez na tornozeleira eletrônica que deu a entender que ele violou a tornozeleira? Não foi explicado, tá? Ele tentou o quê? Cortar? Não tem como cortar. Ele tentou fazer o quê? Martelar? Como ele vai tirar uma tornozeleira eletrônica, né? Que é um dispositivo extremamente difícil de ser violado. Não foi explicado até agora, tá? Mas foi feito num sábado, para evitar a mobilização das pessoas, sabendo que a maioria dos parlamentares não estariam em Brasília. Alexandre de Moraes tira o Bolsonaro de um presídio, porque ele já tinha transformado a casa dele em um presídio, e coloca ele agora na Polícia Federal. E negou a prisão domiciliar. Prisões domiciliares já foram concedidas para as pessoas mais novas, que não estavam na condição de saúde que o Bolsonaro está, mas para o Bolsonaro não. O Bolsonaro não tem condição nenhuma de estar na papuda, né? Ele está realmente com complicações muito sérias por conta lá da facada de 2018, por conta de problemas que ele teve ao longo desses anos por conta da facada, e também em relação ao câncer que ele recebeu o diagnóstico recentemente, e problemas psicológicos, né? O Bolsonaro não está bem na questão psicológica, com tudo que está acontecendo. Quer dizer, junta tudo isso, realmente não tem condição nenhuma de estar em um presídio, né? O que está acontecendo? A armadilha que o Alexandre de Moraes quer, e na decisão dele fica bem claro que agora ele vai para cima do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro agora faz parte de uma organização criminosa, porque ele nos convidou para orar pelo Bolsonaro. O objetivo que o Moraes quer é uma reação do fígado de cada um de nós. E aí a verdade é que dá vontade, mas dá vontade de pegar isso aqui e falar, mas a gente não pode. Porque o que ele mais quer é uma reação mais acalorada, mais enérgica de nós, apoiadores do Bolsonaro, para que ele possa mandar prender cada um de nós. O objetivo do Alexandre é muito claro: impedir que nós façamos maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. E para impedir, ele tem que prender todo mundo. Então eu peço, isso nós já conversamos entre nós, agora vai chegar aqui o Flávio e o Marinho. Eu peço para que todos os parlamentares tenham muito cuidado. Muito cuidado. Qualquer palavra que você falar agora pode ser usada para te prender. Se você for de direita, se você apoia Bolsonaro, qualquer palavra, qualquer tom mais enérgico que você usar, poderá ser usado para te prender também. Porque esse é o objetivo. É assassinar, é acabar, executar, exterminar a direita no Brasil. Bolsonaro, tenha a mais absoluta certeza. Cada minuto dos nossos dias serão dedicados a desfazer essa injustiça, te colocar livre
porque você reacendeu a chama do patriotismo e essa chama nunca vai ser apagada. E o que eles estão fazendo, essa injustiça, só vai levantar a sua força ainda mais. Tá aí, gente, Gustavo Gás se manifestando e parece que foi trocada a tornozeleira do Bolsonaro. Nós soubemos agora há pouco dessa informação. Deixa eu ver se por acaso eu consigo achar aqui rapidamente essa matéria do G1. Como é que entrou um negócio errado aqui, nada a ver. Parece que foi trocada, quer ver aqui, ó. Violação da tornozeleira do Bolsonaro foi grave, exigiu troca, dizem investigadores, tá? Moraes citou risco à ordem pública e possível fuga ao decretar prisão do Bolsonaro. Tumulta, fuga de aliados em embaixadas, ver detalhes da decisão. Tudo isso a gente vai conferir em um próximo vídeo, tá? Advogados também afirmam que prisão põe vida do Bolsonaro em risco, tá certo, gente? E aqui, notícias do G1 que chegaram pra gente agora há pouco e vamos aqui levar informações para vocês, tá certo? Complicado de verdade a situação do Bolsonaro nesse momento. O que vocês pensam? Comenta aí.